Nada a ver. A crítica e o elogio, cara, tem o mesmo peso. Tem que ter o mesmo peso. 0 gramas. 0 grão. Por que 0 gramas? Porque o elogio, ele inflama teu ego. Ele te diz que você é fera, que você tem que ir para outro lugar, talvez. Você está maior do que onde você está. Na minha profissão, vamos dizer assim, eu tenho que ir para um clube maior, eu sou melhor que você. O elogio, se você realmente não entender o que ele tem, é 0 gramas. Porque se tu põe 1 grama, ele te arrebenta. E a crítica, a mesma coisa. A crítica. O cara vai te criticar, vai dizer que tu não presta, vai dizer que tu não joga nada, vai dizer que tu tem que ir embora, e tu vai fazer o que com isso? 0 gramas. Porque os dois, numa balança, ele não pode puxar por nenhum dos dois lados. Você tem que entender quem você é, o que você faz, para poder você olhar para frente. Eu olho para frente. Me elogiou? Obrigado. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa, com os mesmos princípios e valores. E a crítica? Igual. Vou continuar com os mesmos princípios e valores, porque eu sei o que eu sou e eu sei o que eu carrego. E mesmo seguindo nesse segmento, como que você lida com um dia ruim, de uma derrota, de um jogo importante? Como que você lida? Como que você passa isso em Deus? Como eu lido? Porque viver quando eu ganho nas vitórias é uma maravilha, né? Maravilha, né? Cara, eu sempre tento ver alguma coisa positiva, né? Dentro da profissão, você tá falando, ou dentro da vida? Dia ruim da vida. Da vida, pode ser, da profissão, né? Eu tento sempre ver algo que eu preciso melhorar. Uhum. Eu vejo como um puxão de orelha. Eu vejo como alguma coisa que eu preciso continuar fazendo. Eu sempre tento levar para o lado positivo. Eu posso levar uma porrada na hora, né? Posso levar uma porrada, ficar meio tonto, mas depois eu ressignifico aquilo. Eu tenho isso muito no meu coração, de ressignificar as coisas realmente que acontecem, né? Alguma coisa ruim que acontece no dia a dia. Porque se você não controlar a sua emoção, você perdeu o dia, vai perder o dia. Jesus era um cara que controlava tudo, né? E uma das coisas que ele mais controlava com exatidão é a emoção. Ele não olhava ninguém humanamente, olhavam todos espirituais. Ele falava assim, como que eu vou discutir com tal pessoa? Ele tá numa fase espiritual diferente da minha. Sim. Ele não via ela humanamente, tipo assim, tá fazendo algo muito errado. Não, ele só não cresceu, só não evoluiu ainda. É difícil pra gente agir como Jesus, mas é o que deveremos fazer todos os dias, olhar as pessoas de forma espiritual. Imagine Jesus como você lidaria, né? Igual Judas, né? Trair você, né? Pronto, né? Olha o exemplo. Como que você lidaria, né? Amigo, chamou de amigo. Chamou de amigo, tava na Beijou mesa. seu rosto. Do lado de dele. amigo, meu Deus do céu. Chamou de amigo e traiu ele. Caraca. Será que nós, ser humano, conseguiria passar aquela parte? Às vezes eu não sei nem se a gente... se nós vivêssemos na época de Jesus, se a gente acreditaria nele. Também. Às vezes a gente assiste os vídeos, né, e fala, mas tava nítido, né? Era porque nós acreditamos do que se falou. Já aconteceu várias cenas. É o que a história nos fala, né? Os milagres, tá aí os vídeos para mostrar com mais nitidez, falar assim, caraca, que top e tal, se sente, se chora. Mas naquela época ele tinha chegado como o Messias. Eu sou o Messias. Eu sou filho de Deus. Mas como assim, filho de Deus? Não tinha feito nada ainda. Não tinha feito nenhum milagre. E chamou alguns ali. Os renegados lá, os discípulos, vem comigo. E eles tiveram que acreditar. Com o tempo, né? Foram acreditando. E mesmo assim, eles iam desconfiando.
Acreditava desconfiando. Na sua caminhada, Pablo, o que você considera que Deus mais mudou na sua vida? Boa. Na minha caminhada, o que mais ele mudou... O que você acha que Deus mudou O na que sua Deus vida? mais mudou em mim foi a forma que ele quer que eu... Da forma que ele quer que eu o sirva. Renúncia, né? A gente tá falando muito sobre isso hoje. Cada ano que passa, ele quer mais de mim, assim, em questão de renunciar. Renunciar à carne mesmo. E quando eu falo renunciar à carne, é você orar mais, é você jejuar mais, é você saber lidar com situações, e você só sabe lidar com situações se você tem uma consciência daquilo, tá com clareza, e o que te dá clareza é jejum e oração, né? Nós, como cristãos, esquecemos um princípio básico de fortalecimento espiritual, né? A gente fala muito sobre orar, ir para a igreja, tá falando sobre Jesus em comunhão, mas tenta entender o que Jesus fazia realmente. O que ele fazia? 10 coisas que Jesus fazia naquela época. Eu fiz isso tem uns 10 dias e ele orava de madrugada, antes da luz do sol, né? Dizem que era entre 3 às 5 da manhã. Por quê? Eu acredito que o nível de conexão, a sua voz, ela tem um impacto diferente. Dizem que tem menos fila, né? É assim que falam. Então, o que mais ele me mudou, cada ano que passa, ele parece não. Eu vou falar com convicção, ele quer mais de mim. Ele quer mais do Pablo, ele quer mais renúncia. Sabe? E eu tenho percebido isso nesses 2 meses morando aqui em Campinas, né? Tô perto de vocês aqui. E é isso que eu tô fazendo. Até, usando a mesma palavra pro Ricardinho nesse segmento, o que o Pablo de agora diria pro Pablo lá de trás sem Jesus? Meu Deus. Irmão. Sem ele não vai, não. Sem ele fica aí mesmo. Eu fico imaginando e eu vou orando daqui para Campinas, é 1 hora. Eu tô morando em Campinas, né? E a gente treina em Atibaia. E eu vou 1 hora daqui para lá orando. Silêncio no carro e eu vou orando. E aí eu fui pego da minha oração e falei assim, cara, o que seria da minha vida sem Jesus, cara? Não tem como separar mais isso. Eu seria nada, um pó. Não seria nada. Eu só sou quem eu sou por causa de Deus na minha vida. Não tem como falar do Pablo e eu não citar Deus em tudo o que aconteceu. Isso aqui não é espiritualizando, eu consigo ver o processo de tudo. Eu só me tornei jogador de futebol para conhecer ele de verdade. Deus usou o meu trabalho como intermediário. Depois ele falou assim, eu coloquei nessa posição, agora tem que se posicionar. Isso é uma voz. Tem muita gente que está aí que tem vergonha de falar, de se posicionar, tem o mal do lado aí, tá falando tudo, e sem medo nenhum. E você tem o que é mais precioso. Ele mesmo fala, não tenhas medo. Não tenhas medo. Se for para falar de Jesus, que você escancare, fale, grite. Não retraia, porque o mal não tem medo de gritar. E falando de Jesus, qual característica que te inspira mais em Jesus? Qual característica? A humildade. Humildade? Meu Deus. A humildade dele. Eu tô lendo um livro, deixa eu ver se eu acho aqui. Esse livro, Augusto Cury, ex-ateu. Ali, mandei pra Ali, deixa eu ver aqui se eu acho. Ele é aqui. psicólogo, né? Psiquiatra. Augusto Psiquiatra, Cury é isso. Análise da Inteligência de Jesus Cristo. São 5 livros dele em um. É o Mestre dos Mestres, o Mestre da Sensibilidade, o Mestre da Vida, o Mestre do Amor
e O Mestre Inesquecível. Esse livro me fez eu entender de forma mais clara como Jesus lidou com todas as situações que ele viveu, né, nessa trajetória dele, vamos dizer, curta, de 33 anos, desde do nascimento dele até a crucificação. Cara, surreal. E assim, o controle emocional dele não tem como você falar. Não tem como. Um ser humano, qualquer outro ser humano não consegue fazer o que ele fez. Não. No momento que ele está sendo crucificado, de ele falar, tenha misericórdia. Eles não sabem o que fazem. Sim. Cara, é absurdo. Absurdo. A humildade, Jesus não tem como explicar ele. É inexplicável. Uma pessoa, um Deus, não sei nem o que eu falo aqui, mas é um ser inexplicável. Não tem como explicar a grandeza desse cara na Terra como homem. Não tem como, é impossível. É impossível. As pessoas falam um pouquinho outra ali, mas explica ele, não tem como. O que ele fazia era nenhum ser humano faz, não vai fazer nunca. Vai fazer 1%, talvez. Sim. Ele é sobrenatural, ele é tudo, né? O que o futebol e a vida com Deus te ensinou sobre caráter e disciplina? O futebol e a vida com Deus. O futebol, ele molda o caráter, né? Dentro da profissão, e eu falo isso em qualquer esporte, porque ele te ensina a ganhar e a perder. É o que o ser humano não sabe, que é só ganhar. Uhum. Eu falo isso pelo meu filho. Meu filho hoje de 10 anos, hoje ele entende melhor perder, que faz parte da profissão, mas ele não entendia, como toda criança. E hoje tem um monte de adultos que são um monte de criança ainda, que não entende que a vida é sobre ganhar e perder. E quando você perde, você tem que entender por que perdeu, né? Uhum. Por que não faz essa reflexão por que perdeu ou não ganhou aquilo, ou porque não foi promovido, ou porque saiu do emprego, né? Sim. Então a vida é sobre isso. Então o futebol, ele moldou o meu caráter para se aproximar ainda mais de Deus. Sim. E lá no Bordeaux, quando você estava no Bordeaux, a segunda passagem sua, teve sondagem, né, do Barcelona e do Manchester. Sim. Como que você lidou com essa sondagem? Você teve ansiedade? A ansiedade hoje, né, é um dos problemas maiores aí do país. Cara, isso aí foi, para mim foi, de ter essa especulação já foi muito grande, sabe? De onde eu saí, né? São Luís do Maranhão, sem tanta oportunidade. Tive um processo longo, assim. Deus me colocou num processo longo porque eu ainda não tinha evoluído. Se eu tivesse já bem evoluído, talvez eu não passasse por tantas dificuldades para realmente entender o que é a vida, o que Ele quer da minha vida. Mas eu tenho uma história muito, muito massa que fez realmente eu ser quem eu sou hoje. Nessa época de especulação, para sair do Bordeaux, Barcelona, Manchester, que seja, eu tinha o costume de orar na praça. Acabava o treino, atrás do CT do Bordeaux, tinha uma pracinha que eu ficava lá sentado orando. Eu estava num confronto com Deus, assim, absurdo. Tipo assim, por que não dá certo? Eu tô bem. Nessa época eu estava na seleção brasileira. E indagava ele. Indagava e chorava. Murmurava. Aí falava, ó, esse jogador é pior do que eu. E tá lá, assim, assim, assado. Foi quando realmente eu tive como eu posso dizer? Um chamado de Deus falando assim, ó, o futebol é uma parte de você. É uma parte só. Isso que você quer é muito pequeno para onde eu quero te levar. Você tem que ser uma voz, cara. Você tem que ser alguém que as pessoas vejam a mim, né? Que me vejam em você, que você seja um exemplo. E aí sim foi quando eu mudei a chave. Aí eu deixei de questionar Deus e deixei
o que tinha que acontecer. Não murmurava mais, aí foi quando eu comecei a me posicionar um pouco mais, falar mais sobre Jesus, falar sobre mais Deus, usar mais a minha rede social. Mas foi uma coisa que eu achei que ia acontecer mais o Manchester que o Barcelona, porque o técnico, ele era muito próximo do diretor do Bordeaux, só que o Bordeaux usou uma estratégia que a maioria usa, botou um valor muito alto. Na época pediu 30 milhões de euros. O Bordeaux, naquela época, não estava muito bem, e aí não fui liberado. Até você comentou, né? Foi um processo, né? E a gente sabe que a vida de jogador é um processo atrás do outro, acredito. Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí no YouTube e não perca, vai ter várias atualizações. Obrigado.